Muito bem, pessoal. Grande alegria, então, iniciarmos mais um encontro da nossa escola de espiritualidade. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Então, só fazendo uma ponte entre o que nós vimos ontem, sobretudo para quem não estava ontem, né? Porque tem algumas pessoas que não estavam ontem e que bom que vieram. É sempre bom falarmos de Nossa Senhora. E ontem eu comecei dizendo três motivos pelos quais eu acho importante esse tema das aparições de Fátima. E vou resumir bem brevemente. Primeiro motivo pessoal, né? Motivo que eu tenho uma grande devoção por essa aparição. E sempre gostei dessa aparição, sempre me tocou muito. E inclusive essa imagem é minha, eu trouxe lá de Fátima. Quando eu fui a Fátima em 2015, quando eu soube que eu ia a Fátima, eu comecei a juntar dinheiro para comprar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que eu queria que me acompanhasse durante a minha vida no seminário e no meu ministério sacerdotal. Eu estava entrando no seminário, então consegui comprar essa imagem, trouxe ela milagrosamente assim no colo, no avião, ninguém implicou, trouxe ela no avião assim no meu colo, ninguém implicou. E, bom, então o primeiro motivo é esse, sempre gostei dessa aparição, acho muito forte e muito inspirador. Segundo motivo, é uma aparição muito conhecida, mas nem tanto. É muito conhecida porque todo mundo sabe quem é a Nossa Senhora de Fátima, sabe quem é, sabe olhar para uma imagem, sabe reconhecer quem é a Nossa Senhora de Fátima, mas nem todo mundo conhece os pormenores dessa aparição. Terceiro e último motivo é porque é uma aparição muito profética. É uma aparição, sem dúvida nenhuma, de todas as aparições modernas de Nossa Senhora, é a mais forte e a mais impactante. Nós vivemos num tempo, na era moderna, de muitas aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora de Lourdes, várias aparições. Todas elas são importantes e fortes, mas sem dúvida nenhuma, a aparição de Nossa Senhora de Fátima é a mais impactante e a que mais mexeu com o mundo inteiro. Tá bom? Muito bem. Sobre o que nós falamos ontem, nem vou perguntar se tem dúvida, porque ontem não tinham dúvida. Então, passamos. Sobre o que nós falamos ontem, só fazendo uma ponte, porque hoje nós vamos falar de um extremo oposto, de algum modo. Ontem nós falávamos, como uma introdução para o tema, do contexto histórico da aparição, não é verdade? Nós falávamos de como estava Portugal, de como estava o mundo, de como estava a igreja na época em que Nossa Senhora desceu do céu. E a gente viu que era um clima terrível, terrível. Era um clima muito hostil à igreja. Eu tenho uma citação que eu ia ler ontem, eu espero que... Ah, não, está aqui. E eu não desmarquei, graças a Deus. Ontem eu falava sobre aquele clima anticatólico, anti-eclesial que se tinha. Por exemplo, eu mostrei esse livro para vocês ontem, aqui tem documentação crítica sobre Fátima. Esse livrinho aqui tem muitos documentos em relação à aparição. Tem as entrevistas que os pastorinhos deram, tem os documentos que o pároco de Fátima escreveu, enfim. E um desses está aqui, é uma carta que foi para um jornal. Essa carta foi depois, inclusive, da aparição, esse manifesto, digamos assim, foi depois da aparição de Fátima, mas foi daquele grupo anticlerical sobre o qual eu falei ontem. É uma carta enorme, eu só vou ler o iniciozinho, só para vocês sentirem o clima desses inimigos da igreja. Era uma espécie de manifesto convocando os inimigos da igreja para não deixarem barato em relação às aparições de Fátima. Então, o título do manifesto era assim, alarme, ou seja, vamos chamar a atenção de todo mundo. Alarme ao povo liberal. E eles diziam assim, a defesa da santa liberdade das consciências, garantida pela primitiva lei da separação entre igreja e Estado, pelos furiosos ataques do jesuitismo implacável. O que era isso? O jesuitismo era uma forma pejorativa de falar dos sacerdotes, né? Sobretudo os jesuítas que combateram
o ateísmo, etc. Pelos furiosos ataques do jesuitismo implacável. O maior inimigo de toda a felicidade humana. Assim que eles olhavam para os padres, assim que eles olhavam para a igreja, o maior inimigo da felicidade humana. Foi organizado nessa cidade o grupo anticlerical, a semelhança de quando está fazendo e quanto tem feito em muitos outros lugares do país. Enfim, só para vocês verem o clima que estava sendo criado, assim, estavam tentando combater realmente, face a face, a coisa da igreja. Então, esse era o clima que a gente viu ontem, um clima de terror, um clima de tensão, um clima realmente de esquecimento. E a gente terminou ontem o nosso encontro falando sobre a vocação de Portugal, a vocação divina de Portugal, que Portugal nasceu para expandir a fé. E Nossa Senhora, de algum modo, vem restituir isso. Bom, o tema de hoje, a gente sai desse clima de terror, a gente sai desse clima de tensão e vai para um outro clima. A gente vai para um clima bem tranquilo agora. A gente vai para um clima bem pacífico, digamos assim. Por quê? Porque nós vamos falar, o tema de hoje é sobre as aparições do anjo de Portugal. Mas para falar das aparições do anjo, a gente precisa falar dos 3 pastorinhos, das 3 criancinhas, e do clima que eles viviam antes do anjo aparecer. Porque a gente precisa entender quem são esses videntes a quem Nossa Senhora de Fátima apareceu. Quem são essas pessoas, o que elas faziam, como é que era a vida delas antes de Nossa Senhora de Fátima aparecer. Eu disse ontem, no final da nossa formação, que Deus, ele sempre usa o mesmo método, a mesma tática, que é escolher os fracos para confundir os fortes. A gente ontem terminou dizendo que o mundo estava vivendo um clima terrível por causa dos poderosos. Nossa Senhora de Fátima apareceu no meio da Primeira Guerra Mundial. Então era um clima terrível por causa dos poderosos desse mundo. E Nossa Senhora vai resolver o problema da guerra e o problema geral com crianças indefesas, com crianças fracas, com crianças que jamais alguém imaginar que iam resolver alguma coisa. E é exatamente assim que é o contraste entre o dia de ontem e o dia de hoje. Porque o dia de ontem a gente viu esse clima de terror e hoje nós olhamos para as crianças. Para essas crianças puras, para essas crianças simples, para essas crianças normais. Eu queria que o dia de hoje a gente saísse daqui com a ideia de que Lúcia, Jacinta e Francisco eram crianças normais. Porque a partir de amanhã a gente vai ver que se tornaram crianças muito sobrenaturais. Mas se a gente não entende que eram crianças normais, a gente não entende porque eles são canonizados. Porque a igreja não canonizou 3 crianças que eram mutantes. A igreja não canonizou 3 crianças que eram ET. A igreja canonizou 3 crianças normais que foram santificados por essa aparição, que foram transformadas pela presença de Nossa Senhora. Então eram crianças normais, ok? Então vamos lá. Antes da gente começar a entrar no tema, eu coloquei no grupo aí dos paroquianos um pequeno PDF. Se vocês quiserem, a gente não vai usar ele agora, mas quiserem depois olharem com calma, ali estão as mensagens do anjo. A gente vai falar no final, tá bom? Para vocês terem. Se não quiserem nem acompanhar agora, não precisa, mas podem ter em casa depois, tá bom? Mas está lá no grupo o PDF das mensagens do anjo. Não precisa ler agora, ok? Quando for para ler, eu aviso. Mas antes da gente falar das mensagens do anjo, vamos falar dos pastorinhos. Francisco, Jacinta e Lúcia. Lúcia era mais velha. Depois veio Francisco e depois veio Jacinta. Lúcia nasceu em 1907. Portanto, em 1917, quando Nossa Senhora apareceu, ela tinha 10 anos. Ou seja, a vidente mais velha que viu Nossa Senhora, ela tinha 10 anos. Uma criança de 10 anos. Francisco tinha 8 anos quando Nossa Senhora apareceu e Jacinta tinha 7 aninhos. Então eram crianças realmente muito novas mesmo. Jacinta, a mais nova, nasceu no ano de 1910, que foi no ano da Revolução lá de Portugal, que foi no ano quando começou
a loucura em Portugal. Bom, eles eram primos, eram parentes. Jacinta e Francisco eram irmãos de sangue. Lúcia era prima deles. Moravam todos eles numa cidade chamada Aljustrel, em Portugal. Fátima, onde hoje nós conhecemos, ela pertence a Aljustrel, geograficamente. Todos moravam ali. Naquela época, 1917, 1915, 1917, era tudo roça, né? Era tudo roça. Tanto que a família de Lúcia, ela tinha muitas plantações, ela tinha ovelhas, né? Eram pastorinhos que cuidavam de ovelhas. Mas era tudo roça ali, né? E não era um grande centro de cidade. Aljustrel era um lugar de colheita, de pastoreios, etc. Então, assim, não era uma aldeia, tinha uma paróquia, e eles ficavam ali ao redor. Uma vida muito bucólica, assim, uma vida muito de campo mesmo, que eles viviam. Então, bom, Lúcia era mais velha e ela tinha muita amizade com os seus priminhos. Como eu falei ontem, tudo que a gente vai tirar dessa formação, não usamos ontem, mas hoje nós vamos usar, esse livro aqui, Memórias da Irmã Lúcia. Falei ontem que tem uma capa muito feia, mas não julguem o livro pela capa, porque é um livro maravilhoso. Todos aqueles que quiserem conhecer sobre as aparições de Fátima, têm que ler obrigatoriamente esse livro aqui. Tem que ler, porque esse livro é uma pérola, esse livro é uma preciosidade. E nos envergonha bastante. Então, hoje nós vamos ler algumas coisas desse livrinho aqui que eu trouxe, tá bom? E eu queria realmente que a gente lesse, que a gente escutasse Lúcia falando, porque o que são as memórias da Irmã Lúcia? Eu falei brevemente ontem, eu vou explicar hoje. Memórias da Irmã Lúcia, isso agora a gente está vendo que é um livro, né? Mas ele não foi escrito como um livro, assim, de cabo a rabo. Ela começou a escrever um livro inteiro, não foi assim. Aqui estão divididas 4 memórias, ou seja, são 4 escritos que ela foi escrevendo ao longo do tempo, não foi de uma vez só. Foi todos eles escritos para o bispo de Fátima, bispo de Leiria Fátima, bem depois das aparições, para que ela fosse recordando o que aconteceu. Então, cada memória tem um tema. A primeira memória tem um tema, a segunda memória tem um tema, a terceira e a quarta. São 4 memórias. A primeira memória é sobre Jacinta, sobre a vida de Jacinta. E é uma das minhas preferidas, porque a vida de Jacinta é uma coisa linda, maravilhosa. A gente fica muito envergonhado quando lê a vida daquela criancinha. Segunda memória é sobre a própria Lúcia, as memórias da sua família e das suas impressões das aparições. A terceira memória é a maior de todas, é sobre o Francisco e sobre as impressões dele das aparições e outras coisas mais. A quarta memória é a história propriamente dita das aparições. Tá bom? Então, assim que está dividido esse livro, que vale muito a pena ler. Mas, bom, primeira coisa que é impressionante nesse livro é que Lúcia ela vai escrevendo as suas memórias, e Lúcia ela foi agraciada por Deus com uma coisa muito especial. Algumas pessoas, isso não é uma coisa sobrenatural necessariamente, algumas pessoas têm isso naturalmente. Ela tinha uma memória impactante. Lúcia fala, e ela escreve isso no livro, que ela teve a idade da razão muito cedo. Ela fala que ela tem lembranças, recordações dela ainda como um bebê de colo. Ela conseguia lembrar, ela conseguia ter recordações dela como um bebê de colo, ou seja, dela sendo passada para o colo das pessoas. Isso não é uma coisa sobrenatural, é uma coisa natural, mas é uma coisa que nem todo mundo tem. Na verdade, pouquíssimas pessoas têm. Então, ela tinha uma memória muito prodigiosa. Então, isso foi que ajudou, facilitou que ela se lembrasse de vários detalhes anos depois. A primeira memória que ela escreveu foi no ano de 1935, ou seja, 20 anos quase depois das aparições. Então, ela tinha realmente uma memória muito impactante. Quando ela vai contar da relação dela com os primos, Lúcia com Jacinta e Francisco
Primeira coisa que ela conta, e que é um pouco engraçado, que ela começa dizendo assim: o meu contato, a minha relação com Jacinto e Francisco, no início, na primeira infância, não é que a gente tinha uma grande simpatia entre nós. Ela falava assim. A gente não tinha uma afeição muito grande. A primeira coisa que a gente tinha era o laço de parentesco. Nós éramos parentes. Não é que a gente era muito amigo. Aos poucos, eles foram se aproximando. Ela dizia assim: pelo contrário, a sua companhia, falando da Jacinta especificamente, a sua companhia tornava-se-me por vezes bastante antipática. Ela com Jacinta. Pelo seu caráter demasiado melindroso. Para os que gostam de temperamentos, depois estudem os temperamentos de Lúcia. Eu tenho dúvidas, porque ela parece colérica, mas eu não acho que ela seja colérica. Enfim, deixa isso para depois. Ela foi educada por uma mãe muito brava, ela devia ser colérica, a mãe dela. Vou falar disso daqui a pouco. Mas não me parece que ela era colérica, mas como foi educada por uma mãe muito brava, ela acho que ela tinha uma paciência um pouco curta. Jacinta, ao contrário, era como ela fala, uma menina muito melindrosa. E ela que vai contando coisas muito interessantes. Ela fala assim: a menor contenda das que se levantavam entre as crianças quando brincam era bastante para fazer ficar amuada num canto. Aprender o burrinho, como nós dizíamos, numa gíria deles. Então, assim, Lúcia não tinha muita paciência com Jacinta, né? Qualquer coisinha que tinha, ela ficava brava, aí tinha que ir lá cuidar, fazer um carinho nela para ela voltar. Tá. Para fazer ocupar o seu lugar na brincadeira, não bastavam as mais doces carícias, que em tais ocasiões as crianças sabem fazer. Era então preciso deixá-la escolher o jogo e o par com quem ela ia jogar. Tinha, no entanto, já um coração muito bem inclinado, e o bom Deus tinha adotado de um caráter doce e meigo que a tornava ao mesmo tempo amável e atraente. Eu estou fazendo questão de ler porque a gente vai ter contato com... A ideia de hoje é a gente ter contato com a personalidade deles. E ninguém é melhor do que ela mesma para contar, tá bom? Ao mesmo tempo amável e atraente. Não sei por que a Jacinta com seu irmãozinho Francisco tinham por mim uma predileção especial e buscavam-me quase sempre para brincar. Como se ela estivesse dizendo assim: eu não dava muita bola para eles assim não, então não sei porque eles me procuravam o tempo todo para brincar, mas eles me procuravam. Não gostavam da companhia das outras crianças e me pediam para ir com eles para junto de um poço que tinham meus pais no fundo do quintal. Roberta tem aqui umas fotos de vários lugares de Fátima que ela trouxe aqui. Depois, se vocês quiserem olhar, pede para ela mostrar para vocês, tá bom? Esse poço era no quintal da casa de Lúcia. Até hoje ele existe, você pode ir lá olhar, tá bom? Ele vai ser interessante porque o anjo aparece lá também. Enfim. Então, Lúcia, não é que dava muita bola para eles, mas eles iam brincar com eles o tempo inteiro e ela colhia. Ela colhia porque tinha um coração muito bom. E aí começaram a ter vida familiar, começaram a ter essas brincadeiras que as crianças têm. E ela começa a contar, eu acho que eu não botei aqui. Não sei se eu botei aqui. Não, acho que eu não botei aqui. Enfim. Começaram então a ter vida de família, elas brincavam o tempo todo juntos, ainda eram muito novinhos. E nessa primeira infância de Lúcia, ela começa a relatar como é que era a vida da sua família. Lúcia era a mais velha de 7 filhos. Eram 5 meninas e 2 meninos. Mas Lúcia era mais velha, ela era mais nova, de 7 filhos. Era a caçula. E como era caçula, ela era muito mimadinha, né? Era o mimadinha, não no sentido ruim, assim, no sentido bom, assim, era o amor da casa, assim, todo mundo queria pegar no colo. E ela fala, quando ela fala que ela tem lembranças muito cedo, ela fala isso, né? Que era briga para ver quem ia pegar a criança no colo. Ela lembra disso. Quem ia pegar aquela criancinha no colo, a mais nova, todo mundo queria brincar, todo mundo queria fazer carícias, etc, etc, etc. Inclusive, ela fala que
O seu pai não era um homem muito católico. Era um católico de cultura, porque naquela época era todo mundo católico. Mas era um católico de cultura, ela não ia muito à missa. A sua mãe, ao contrário, era muito católica. E era uma excelente católica, muito devota. Inclusive, foi ela que catequizou Lúcia, ela que catequizou sua filha. Mas seu pai era um homem muito bonachão, assim, muito brincalhão e muito dado à bebida, né? Para ele estava tudo bom. A mãe era muito brava, era muito severa, mas ao mesmo tempo muito carinhosa. Era severa e carinhosa ao mesmo tempo. Então Lúcia era a primeira, Lúcia era a mais nova, e assim era o clima da casa. Clima de muito carinho. Ela era mais nova, recebia mimos, recebia carícias, recebia cuidado. E Lúcia lembra que, como ela tinha uma memória muito aguçada, a primeira coisa, a mãe dela era tão católica, que a primeira palavra que ela aprendeu foi rezar Ave Maria. As primeiras palavras que ela falou foram Ave Maria. Por quê? Porque ela era muito pequenininha, e eram 7 filhos, a mãe dela embalava ela no colo, enquanto ia dando catequese para as mais velhas. E a mãe ia ensinando as orações para as mais velhas. O Pai Nosso, Ave Maria. E a Ave Maria ela repetia inúmeras vezes. E Lúcia, desde criancinha, foi aprendendo aquela oração. Então, a primeira coisa que ela falou foi a oração da Ave Maria. Enfim. E aí ela diz assim: assim, embalada em mimos e carícias, cheguei aos meus 6 anos. Tudo isso ela conta antes dos 6 anos. E para dizer a verdade, o mundo começava a sorrir-me. Por que ela fala isso? Vivia naquela vila de Aljustrel. E naquela vila, vocês imaginam, é uma vila em 1910, né? 1910, população bem menor. Era uma vila muito bucólica, de campo. Né? Todo mundo se conhecia, todo mundo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada que distraía. Então, todo mundo tinha que se ver, né? Então, todo mundo se conhecia, todo mundo era da paróquia. A paróquia delas era a paróquia de Santo Antônio, lá em Aljustrel. Então, todo mundo se conhecia. E naquele lugar tinham muitos bailes. Era muito famoso esses bailes. E a família adorava um baile. A família de Lúcia adorava um baile. Elas adoravam dançar e se vestir para os bailes, etc. Aquela coisa do fado de Portugal, né? Então todo mundo dançar, aquela coisa. E ela conta, inclusive, que como ela era mais novinha, ela se tornava uma boneca das irmãs mais velhas. A alegria das irmãs mais velhas era vestir ela, botar do jeito que as irmãs se vestiam, então fazia quase um boneco dela. E quando tinha esses bailes, elas levavam ela no colo para não ser pisoteada pelas pessoas, porque tantas pessoas que iam nesses bailes, e aí elas tinham esse costume. Todo mundo gostava muito de música e de dança. E ela fala disso aqui, que nasceu nesse clima, e o mundo começou a sorrir para ela. E olha o que ela fala. O mundo começou a sorrir-me e, sobretudo, a paixão pelo baile ia lançando em meu pobre coração fundas raízes. E confesso que, se nosso bom Deus não tivesse usado para comigo da sua misericórdia especial, por aí o demônio me teria perdido. Pela paixão pelo baile, pela dança, pelas festas, etc. Se Jesus não tivesse cuidado de mim, teria me perdido por ali. Porque eu adorava aquilo ali. Ela nasceu naquela cultura. Enfim. Ela foi crescendo nesse clima de amor, de afeto, de carinho, de cuidado, de alegria, de festa, enfim. E chegou o período em que as crianças iam fazer a primeira comunhão. Agora, em atenção para uma coisa interessante, muito interessante, que Deus tem suas datas. Essa época da infância de Lúcia, ontem falava muito dos papas, né? Então eu vou falar de um papa sobre o qual eu não falei ontem. Na época da infância de Lúcia, o papa reinante era o papa São Pio X. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Ok. Quem já ouviu falar, não sei se lembram do que ele era conhecido. Várias coisas, mas tem uma que chama a atenção de todos. É o papa do? Não estou entendendo. Hã? Eu não entendi o que você falou. Não quer repetir. Ele é conhecido por várias coisas, mas tem uma coisa que chama muita atenção. Você pensa em Pio X, você já lembra disso. Quem conhece a vida de São Pio X? Ele é o Papa da
das crianças. Ele é o Papa da primeira Eucaristia para as crianças. Por quê? Porque o São Pio X, ele foi, inclusive São Pio X foi o que deu o nome a Padre Pio. O Padre Pio tem o nome de Pio por causa do Papa São Pio X, porque era o Papa reinante também, na época que o Padre Pio se tornou religioso. O Padre Pio se tornou em 1910, no ano que Jacinta nasceu. Se tornou padre em 1910. Era o Papa reinante, era São Pio X, que é um grande santo. E São Pio X, ele foi o Papa que intuiu que as crianças precisavam comungar o mais cedo possível. Antes dele, as crianças não comungavam tão cedo assim. As crianças comungavam bem mais velhas, bem lá para adolescente praticamente. E ele, desde que ele era pároco, agora estou um parêntese na história de Fátima, tá? Falando de São Pio X. Desde que ele era pároco lá na Itália, ele ficava inculcado com isso. E ele como pároco, é até engraçado, ele como padre, pároco, ele falava assim: eu vou falar com o meu bispo, eu vou falar com o bispo para que fale com o Papa, porque não é possível que as crianças não podem comungar mais cedo. Se tornou bispo, se tornou cardeal, depois se tornou Papa. Mas a primeira coisa que ele fez foi isso, né? Dar comunhão para as crianças. E aí, ele como Papa, ele fez isso, ele publicou 2 encíclicas dizendo que as crianças precisam comungar mais cedo. E ele falava assim: nós temos que fazer que Jesus entre antes do pecado. O Papa falava isso, Pio X falava isso. As crianças vão ser expostas ao pecado. As crianças vão ser expostas a Satanás. Ele dizia, Jesus tem que entrar primeiro. Então ele falava, vamos dar comunhão para as crianças. Enfim, Lúcia, ela viveu nessa época. O Papa tinha acabado de liberar a comunhão para as crianças. Então isso é uma prática muito nova na igreja e ao mesmo tempo estava fazendo um sucesso muito grande. Então, assim, os párocos estavam vivendo esse clima, assim, de dar comunhão para as crianças, de preparar as crianças, etc, etc. E ao mesmo tempo as famílias também, as famílias piedosas estavam vivendo isso. E a família de Lúcia viveu isso. A mãe de Lúcia era uma espécie de catequista. Ela trabalhava na paróquia, mas naquela época a catequese na paróquia não era como hoje. Era muito mais uma catequese familiar de verdade. Então, Lúcia, ela via a sua mãe preparando as suas irmãs mais velhas para a catequese e também ela começou a preparar a Lúcia desde cedo. Só que a mãe de Lúcia era uma mulher tão piedosa e apostólica que ela fazia uma espécie de grupinho de crianças na casa dela. Grupinho de crianças e botava todo mundo para aprender catequese com ela. Ela dava catequese para as criancinhas da aldeia ali, inclusive para as suas filhas. Mas ela era super rígida com as suas filhas. As filhas tinham que saber de cor. E aí, tanto que nessa época, algumas crianças, depois que se debandaram, perderam a fé, e aí as mães proibiram as crianças de andar com aquelas crianças que tinham perdido a fé, etc. Chegou a época de fazer a primeira comunhão. Quando chegou essa época de fazer a primeira comunhão, o pároco tinha esse costume, qual era o costume da época? O pároco reunia as crianças, ele ia examinando as crianças, para ver se estavam preparadas. Então, tinha alguns encontros, algumas catequeses com o pároco, né? O pároco sentava na frente do altar, na cátedra, as crianças sentadas com ele, e o pároco ia perguntando as coisas. Lúcia sabia tudo, que tinha sido catequizada em casa. E aí Lúcia conta, nesse livro, que para vergonha dela e vergonha das crianças, o pároco fazia o seguinte, ela tinha 6 anos, 6. Perguntava para as crianças mais velhas, as crianças não sabiam, ele falava assim, Lúcia, vem cá. Aí ele sentado aqui na frente de todo mundo, sentava do lado dele, responde, minha filha, a pergunta disso aqui, e ela disse que ela morria de vergonha, porque tinha as crianças mais velhas, não sabiam, e ela sabia, e aí o pároco, tá vendo? Ela sabe, você não sabe. Bem, enfim, e aí ela ficou nesse... Só que então, ela foi criando esse clima, essa expectativa, assim, não, eu sei a fé, eu estou aprendendo as coisas da fé, então vou fazer a primeira comunhão. Chegou um dia em que, depois desses encontros, o pároco ia dizer quais crianças iam fazer a primeira comunhão, ou seja, quais as crianças estavam preparadas para a primeira comunhão. E Lúcia chegou lá e o pároco bateu na cabeça dela e falou assim, minha filha, você tem que esperar fazer 7 anos. Aí ela falou assim, o quê? Assim, o quê? Não, minha filha, a gente só tem que fazer pelo menos 7 anos. É a idade da razão, etc, etc.
E aí ela disse que começou a chorar na frente da igreja. O padre disse, infelizmente, espera um pouquinho, daqui a pouco você faz, não sei o quê. O pároco da época era o padre chamado Padre Pena. E aí, que não teve pena dela, tadinha. E aí, ela disse que ela começou a chorar muito, na frente da igreja, na frente do sacrário. Nesse momento, chegou um outro sacerdote. Um outro sacerdote que era chamado Padre Cruz, que eles chamavam de Padre Cruz. Era um padre de outra paróquia que tinha vindo para ajudar a confessar as crianças que iam fazer a primeira comunhão. Então o padre chegou, olhou para aquela criancinha chorando e falou assim, minha filha que está chorando por quê? E ela começou a explicar, padre, porque eu não vou poder fazer a primeira comunhão, né? Eu fui preparada pela minha mãe, o pároco também estava aqui nos encontros, eu sei a fé, não sei o que. E ela sofrendo muito, soluçando, chorando e soluçar, e o padre falou assim, vem cá um minutinho. Levou ela para a sacristia. E aí o padre, aquele outro padre, começou a fazer várias perguntas para ela sobre a Eucaristia. Começou a fazer várias perguntas para ela sobre a fé. E ela respondeu todas. Aí ele pegou Lúcia pelo braço, 6 aninhos, pegou Lúcia pelo braço e foi até o pároco. Falou assim, Padre Pena, essa criança tem que fazer a primeira comunhão, porque ela sabe muito mais do que os outros. Aí o padre falou assim, mas ela só tem 6 anos. Aí o Padre Cruz falou assim para ele, mas padre, se o senhor quer alguém para ser responsável, eu me responsabilizo. Essa criança tem que fazer a primeira comunhão. Aí o padre falou assim, tá bom, minha filha. Então, vai para casa, volta mais tarde para você se confessar. Diga para sua mãe que você vai fazer a primeira comunhão amanhã. Aí ela ficou felicíssima. Ela diz que saiu batendo palma assim na igreja, assim, tão feliz que ela saiu. Voltou à tarde para se confessar. E é muito bonito, porque a mãe conta que, quer dizer, Lúcia conta que a mãe sempre tinha um cuidado muito grande de prepará-la para a confissão. Então explicou como é que ela devia se confessar, que era um pecado, etc. Então ela estava muito preparada. E aí a mãe veio com ela na parte da tarde, e as duas se ajoelharam diante do sacrário. Mãe e filha se ajoelharam diante do sacrário. E diante do sacrário, ela dizia para Lúcia as últimas indicações para a confissão. Assim, minha filha, pede ao Nosso Senhor que te dê um coração muito aberto para que Ele possa entrar, para que você tenha arrependimento, fale com sinceridade, porque Jesus está ali no lugar do Padre, etc, etc, etc. Enfim. E aí ela diz assim, pois bem, me disse o bom pároco, vai dizer à tua mãe que fazes a primeira confissão. Quando chegou a minha vez, lá fui ajoelhar aos pés... Não, perdão. Ao chegar à igreja, disse a minha mãe que me queria confessar a esse sacerdote de fora, o padre que atendeu ela na sacristia. Esse padre estava confessando na sacristia sentado numa cadeira. Minha mãe ajoelhou-se, pois, ao pé do altar-mor, junto das outras mulheres que estavam esperando a vez dos seus filhinhos. Aí, diante do Santíssimo, foi me fazendo suas últimas recomendações. E ela entrou na sacristia para se confessar. E ela, muito piedosa, muito feliz, confessou tudo para o padre. E foi uma confissão que marcou muito a vida dela. Ela dizia assim, vejam como é que ela escreve bonito, ela diz assim, e quando chegou a minha vez, lá fui ajoelhar aos pés do nosso bom Deus, ali representado pelo seu ministro. E que fé católica, né? Que bonito. Me ajoelhei diante de Deus, representado pelo sacerdote. Ali representado pelo seu ministro, a implorar o perdão dos meus pecados. E aí ela conta um caso engraçado. Quando eu terminei, vi que toda a gente se ria de mim. Minha mãe me chamou e me diz, minha filha, não sabes que a confissão se faz baixinho e é um segredo? Todas as pessoas te escutaram. Só no final você disse um pecado que ninguém escutou. O resto todo mundo escutou. Enfim. O bom sacerdote, depois de ter me ouvido, disse-me estas breves palavras. Minha filha, a sua alma é o templo do Espírito Santo. Guarde-a para sempre pura, para que ele possa continuar nela a sua ação divina. Acho que palavras simples, mas muito profundas desse padre, para Lúcia. Ele falou assim,
A sua alma é o templo do Espírito Santo, ou seja, Deus habita dentro de você. Deus está dentro de você. Guarde pura essa alma. Por quê? Porque Deus vai continuar a ação dele dentro de você. Guarda pura a sua alma. Ao ouvir estas palavras, senti-me penetrada de respeito pelo meu íntimo. Olha que coisa bonita. Eu me senti penetrada de respeito pelo meu íntimo, pela minha alma, pelo que eu carrego dentro de mim. Comecei a respeitar a minha intimidade. E perguntei ao bom confessor como devia fazer. E o padre disse: de joelhos, aí aos pés de Nossa Senhora, peça-lhe com muita confiança que tome conta do seu coração. Que o prepare para receber amanhã dignamente o seu querido filho e que o guarde para ele só. Veja que bonita a palavra desse padre. Ajoelhe diante de Nossa Senhora. O que eu vou fazer para guardar minha alma? Ajoelhe diante de Nossa Senhora e peça para que ela guarde a sua alma, para que ela torne a tua alma agradável a Deus. Enfim, assim foi a primeira confissão. No dia seguinte ela fazia a primeira comunhão. E ela conta que as irmãs dela ficaram a noite inteira costurando o vestido branco que ela ia usar no dia seguinte, etc, etc, etc. Amanheceu, por fim, o feliz dia, mas às 9h, quanto tardaram. Já vestida com meu vestido branco, minha irmã Maria levou-me à cozinha para eu pedir perdão a meus pais, beijar-lhes a mão e pedir-lhes a bênção. Muito bonito. Terminada a cerimônia, minha mãe fez-me as últimas recomendações. As palavras da mãe de Lúcia antes da primeira comunhão. Ela me disse o que queria que eu pedisse a Nosso Senhor quando eu tivesse Ele no meu peito, e pediu-me com essas palavras: minha filha, sobretudo, pede a Nosso Senhor que te faça uma santa. Veja que bonito essas palavras da mãe de Lúcia. Às vezes a gente pergunta: o que eu vou fazer na hora da ação de graças? Eu vou pedir para Nosso Senhor na hora da ação de graças. Pede a Nosso Senhor que te faça uma santa. Porque a santidade é a obra dele. A santidade é uma obra de Cristo em nós. Palavras que se me gravaram tão indeléveis no coração que foram as primeiras que disse a Nosso Senhor logo que eu recebi. E ainda hoje me parece ouvir o eco da voz de minha mãe a me repetir. Começou a missa e a maneira que o momento se aproximava, o meu coração batia mais apressado, na expectativa da visita de um grande Deus que ia descer do céu para se unir à minha pobre alma. O senhor padre desceu por entre as filas a distribuir o pão dos anjos. Tive a sorte de ser a primeira. Quando o sacerdote descia os degraus do altar, o coração parecia querer sair-me do peito, mas logo que pousou em meus lábios a hóstia divina, senti uma serenidade e uma paz inalterável. Senti que invadia uma atmosfera tão sobrenatural que a presença do nosso bom Deus se me tornava tão sensível como se o visse e ouvisse com os sentidos corporais. Dirigi-lhe então as minhas súplicas: Senhor, fazei-me uma santa, guardai o meu coração sempre puro para ti, somente para ti. Aqui, pareceu-me que o nosso bom Deus me disse no fundo do meu coração estas distintas palavras: a graça que hoje te é concedida permanecerá viva em tua alma, produzindo frutos de vida eterna. Senti-me de tal forma transformada em Deus. Vejam o valor de uma comunhão bem feita, de uma comunhão bem preparada, de uma comunhão com fé, de uma comunhão com amor. Perdi desde então o gosto e o atrativo que eu começava a sentir pelas coisas do mundo e só me sentia bem em algum lugar em que pudesse, algum lugar solitário, onde pudesse só recordar das delícias da minha primeira comunhão. A comunhão fez com que aquele coração perdesse os atrativos do mundo. Era uma criança de 6 anos. Veja o que Jesus pode fazer numa alma que se prepara para comungar bem. Eu li isso. Por que eu li isso? O que isso tem a ver com a aparição do anjo, padre? Porque assim a gente vai conhecendo como eram essas crianças, como era a atmosfera da criação dessas crianças. Isso vai mudar. Porque, vejam, ela fez a primeira comunhão, ela começou a ficar muito íntima de Jesus,
Ela vivia uma vida normal de criança. Quando ela fez de 6 para 7 anos, a mãe dela falou assim: a partir de agora você vai começar a pastorear os nossos rebanhos de ovelhas. Aí o pai falou assim: que isso? Ela só tem 7 anos. E ela falou assim: não. A mãe era daquelas mães assim, né? Tem que aprender. Já vai aprender a trabalhar. A minha filha mais velha já está costurando, já está fazendo isso, está fazendo. Deixa ela pastorear. Então tá bom. Ok. E aí, ela chegou e começou a pastorear. Só que aí, quando ela começou a pastorear, ela teve que avisar para Jacinta e para Francisco que não ia mais poder ficar brincando com eles todo dia. Porque tinham realmente uma vida juntas, o tempo todo juntas, né? Embora não tivesse a mesma idade, mas estavam sempre brincando juntos. Quando ela começou a pastorear as ovelhas e parou de brincar com seus irmãos, os irmãos, Jacinto e Francisco, nessa época, se Lúcia tinha 7 anos, Francisco tinha 5 e Jacinta tinha 4. Então eram realmente muito novinhos. Eles pediram para os seus pais: papai, mamãe, deixa eu também pastorear com Lúcia. E falaram assim: não, pelo amor de Deus, você é muito nova, calma o coração. E não deixaram, né, com razão. Só que Lúcia ia pastorear o rebanho todo dia, então eles ficavam esperando Lúcia chegar de noite, para brincar de noite com eles. E assim foi a vida deles. Quando Lúcia começou a pastorear, foi um evento. Por quê? Porque pastorear ovelhas era uma coisa muito comum naquele lugar. E tinham vários, porque tinha muita gente que tinha ovelha ali. Então tinha muita ovelha por ali, tinha muito pastoreio. E aí Lúcia chegou, aquela notícia se espalhou. Vai vir uma criança de 7 anos para pastorear as ovelhas, vamos cuidar dela, vamos ficar com ela, etc. E aí viu aquela multidão de gente para ficar com Lúcia, e Lúcia estranhou, né? Aquele monte de gente com eles. E aí ela agradeceu o cuidado, o carinho, etc. Mas ela escolheu 3 amigas para ficar com ela. Essas 3 amigas eram a Teresa, a irmã da Teresa, Maria Rosa, e a Maria Justino. Por que é importante isso daqui? Porque elas ficavam muito juntas. Isso era no ano de 1915. O anjo apareceu em 1916, Nossa Senhora em 1917. Então, ficavam as 3 amigas pastoreando os seus rebanhos. E aí, nasceu uma amizade, nasceu uma proximidade. Lúcia, então, propôs uma coisa para elas. Quando dava meio-dia, elas comiam uma merendinha que elas levavam lá para o rebanho. Depois da merendinha, elas rezavam o terço. Lúcia propôs para elas: vamos rezar o terço? Tá bom, vamos rezar o terço. Elas toparam. Um belo dia, no ano de 1915, elas foram rezar o terço. E no meio do terço, elas estavam rezando encostadas numa pedra. Desceu uma nuvem, assim, uma nuvem normal, e elas viram uma coisa na nuvem. Lúcia diz assim: mal tínhamos começado o nosso terço, quando diante dos nossos olhos vemos, como que suspensa no ar, sobre uma árvore, uma figura como se fosse uma estátua de neve, que os raios de sol tornavam algo transparente. O que é aquilo? Perguntaram as minhas amigas meio assustadas. Não sei. Continuamos a nossa oração, sempre com os olhos fitos na dita figura, que assim que terminamos de rezar, desapareceu. Então eu estava rezando o texto e de repente no meio de uma nuvem apareceu uma silhueta de uma figura que elas não sabiam bem o que era. Uma coisa meio branca, meio transparente, o sol batia, ficava transparente. Eu ficava meio assustado. O que é aquilo ali? Ninguém sabe, não falou nada, não disse nada, a gente não conseguiu ver direito, mas apareceu ali. Lúcia continua dizendo assim: segundo o meu costume, tomei o partido de calar. Fica quieto, não fala nada para ninguém. Ninguém sabe o que eu vi, também não falo. Mas as minhas companheiras, assim que chegaram em casa, contaram o que aconteceu às famílias. Já fofoqueiras, né? Começaram a falar.
divulgou-se a notícia. Fofoca é um problema, né? Você fala que viu um negócio extraordinário, aí já era. Isso se espalha rápido, né? Enfim. Divulgou-se a notícia. E um dia, quando eu cheguei em casa, minha mãe me interrogou. Ouve lá, dizem que você viu alguma coisa que eu não sei o que é. O que você viu? Ela falou, não sei. E como não sabia me explicar, acrescentei, parecia uma pessoa embrulhada num lençol. Assim que ela descreveu. Parecia uma pessoa embrulhada num lençol. E querendo dizer que não lhe tinha podido divisar as feições, disse, não se lhe conheciam os olhos nem as mãos. Minha mãe rematou tudo com gestos de desprezo e disse assim, tolice de crianças. Ok, muito bem. Então isso ficou assim. Só que vejam, isso foi no ano de 1915. O ano de 1915 foi quando essa figura apareceu para eles. E Lúcia, anos depois, ela fala que essa figura que tinha aparecido para eles já era a figura do anjo. Mas não tinha falado nada, não estava claro, mas Lúcia disse que Deus, de algum modo, deixou o anjo aparecer de modo muito confuso, para que ela, de algum modo, já se preparasse para o que ia vir pela frente. Para que ela já se preparasse com a presença do sobrenatural. Então, assim, ficou uma coisa meio confusa, assim. As crianças estão dizendo, vi alguma coisa, mas a Lúcia não falou nada, aí a mãe ficou brigando. Você está vendo o quê? Não sei. Então todo mundo começou a falar, a notícia começou a se espalhar, mas começou a acabar aquilo ali. Mas, bom, passou o ano, passou aquele ano de 1915, foi chegando o ano de 1916. Jacinta e Francisco, de tanto encher a paciência dos seus pais, para que eles pudessem também pastorear, os pais deixaram. Então, Jacinta e Francisco se tornaram também pastores com Lúcia. E foram pastorear. Essa visão que Lúcia tinha tido, de que ela não sabia o que era, isso acabou, ficou no esquecimento, começou a viver a vida. Então, agora estavam os 3 primos pastoreando as ovelhas. E aqui eu queria ler algumas coisas para vocês sobre isso, porque que a gente vê como eram crianças normais. Eram crianças que nessa época, Lúcia nessa época já estava indo fazer 9 anos, o Francisco ia fazer 7 anos e Jacinta tinha 6 anos. Não eram crianças muito novinhas. Vou ler um pedacinho de uma recordação de Lúcia sobre esse momento. Ela está escrevendo para o bispo, então ela diz assim, aqui temos, senhor bispo, a Jacinta na sua nova vida de pastorinha. O que elas faziam? Tinham muitas ovelhas, cada um tinha um rebanho. Lúcia tinha um, Jacinta tinha um, Francisco tinha outro. Para elas poderem domar as ovelhas e elas ganharem a confiança das ovelhinhas, elas pegavam a própria merenda e davam para as ovelhas. Dava comida para as ovelhinhas, as ovelhinhas ficavam super mansas e iam para onde elas iam. É assim que elas ganharam as ovelhinhas. Por que elas fizeram isso? Porque elas não estavam nem aí para as ovelhas, elas queriam brincar, eles queriam brincar. As 3 crianças queriam brincar. Então, se elas tivessem as ovelhas nas suas mãos, domadas, poderiam brincar à vontade que elas iam seguir. Então, ela diz assim, a força de distribuir por elas as nossas merendas. Por isso, quando chegávamos à pastagem, podíamos brincar descansados, tranquilos, que elas não se afastavam de nós. A Jacinta gostava de uma brincadeira. Sentava na pedra, diante de uma caverna, diante de um vale, e gritava para ouvir o eco da sua voz. Ficava cantando para ouvir o eco da voz. Um dos nossos entretenimentos era esse. Enfim, gostávamos também de cantar, de entoar vários cânticos, e sabíamos vários de cor, uns cânticos católicos e cânticos profanos. Éramos bastante afeiçoados ao baile, que qualquer instrumento que ouvíssemos tocar aos outros pastores, éramos bastante para nós nos colocarmos a dançar. A Jacinta, apesar de ser tão pequenininha, tinha para a dança uma arte especial. Adorava dançar. Os nossos pais nos tinham recomendado que rezássemos, depois do nosso lanche, o terço. Mas como todo o tempo parecia pouco para as nossas brincadeiras, eles rezavam o terço assim.
Eles pegavam um terço, eles queriam brincar, o tempo todo queriam brincar. Estavam os 3 primos juntos. Aí tu assim, tem que rezar o terço? Nosso pai mandou rezar o terço. Então vamos rezar o terço, tá bom. Então pega o terço. Então faz o seguinte, aí a Lúcia conta isso. Que as contas do terço eram assim. Vamos rezar o terço? Vamos. Começa o terço. Ave Maria, Santa Maria. 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 E acabava rapidinho. Acabava a conta grande, ela dizia assim, para desencargo de consciência dela, ela falava assim, quando chegava no final do terço, na última conta, nós falávamos muito pausadamente. Pai Nosso. Ave Maria, Santa Maria. Ave Maria, Santa Maria. Ave Maria, Santa Maria. É assim que a gente rezava o terço. Ela falava assim, então o terço acabava rapidinho. Então acabava o terço, vamos brincar. Pronto, continuava brincando. É assim que a gente rezava o terço. Não é para vocês fazerem igual, tá bom? Meus adolescentes, não era para vocês fazerem igual, tá bom? Tem que rezar o terço direito. Até porque Nossa Senhora depois vai puxar a orelha. Nossa Senhora vai puxar a orelha. Amanhã a gente vai ver isso. Enfim, então, ela dizia, era uma maneira, e ela diz assim, e assim, não abrir e fechar de olhos, como se costuma dizer, tínhamos o nosso terço rezado. Então, crianças que queriam brincar, normais. Jacinta era assim, era muito vivaz, muito alegre, muito brincalhona, gostava de brincar, de dançar, mas muito melindrosa também. Então essa era a Jacinta, essa era a pequenininha Jacinta. E o Francisco, como era o Francisco? O Francisco era o oposto dela. Jacinta era muito vivaz, muito brincalhona, muito espalhafadona, né? Gostava de fazer brincadeira o tempo todo. Então. Quando Lúcia escreve sobre o retrato pessoal do Francisco, ela diz assim, parentesco, e aqui consigo trazer... Não, peraí. O Francisco não parecia irmão da Jacinta, senão nas feições do rosto e na prática da virtude. Ou seja, não se pareciam em nada, somente no rosto, que eram parecidos, e porque os dois eram muito virtuosos. Mas um era de um jeito e outro era de outro. Dizia assim, não era como ela, caprichoso e vivo. Jacinta era muito caprichosa, vaidosa, muito vivaz, muito brincalhona. Francisco não. Ao contrário, naturalmente era pacífico e condescendente. Talvez seja um fleumático. Talvez seja um fleumático. Muito fleumático. Quando nossos jogos e brincadeiras, alguém se empenhava em negar-lhe os seus direitos por ter ganhado, ele cedia sem resistência, limitando a se dizer apenas para as pessoas, você pensa que você ganhou? Tá bom, não me importa. Tá bom, você ganhou, tudo bem. Zero competitivo, né? Não manifestava como a Jacinta a paixão pela dança. Jacinta adorava dançar. Ele não. Ele gostava mais de tocar o pifarito. O pifarito é uma espécie de flautinha, né? Pífano, né? Ele gostava de tocar enquanto os outros dançavam, né? Pequenininho, mas dançaram com ele. Nos jogos, ele era bastante animado, mas poucos gostavam de jogar com ele, porque ele sempre perdia. Tadinho. Olha isso, Lúcia dizendo, eu mesmo confesso que simpatizava pouco com ele. Tadinho. Eu mesmo penso que simpatizava pouco com ele, porque o seu natural pacífico excitava por vezes os nervos da minha demasiada vivacidade. Tadinho. Às vezes, pegava-lhe por um braço e o obrigava a sentar no chão. Você vem cá e senta aqui. Pegava ou sentar no chão. Ou em alguma pedra. Mandava-lhe que estivesse quieto e ele obedecia. Como se eu tivesse uma grande autoridade. Depois sentia pena dele, ia buscá-lo pela mão e vinha com o mesmo bom humor, como se nada tivesse acontecido. Esse era o Francisco. Se alguma das outras crianças porfiava em tirar-lhe alguma coisa que lhe pertencesse, ele dizia, deixa, que me importa. Esse era o Francisco. Muito tranquilo. E vejam, por que eu estou gastando tempo falando da personalidade deles? Porque Deus, quando vai santificar alguém, não se desfaz da personalidade da pessoa. Deus aperfeiçoa. Mas Deus, Santo Tomás de Aquino dizia assim, a graça supõe a natureza. A graça não anula a natureza. Ou seja, se você é uma pessoa muito vivaz, Deus vai te santificar sim. Se você é uma pessoa muito parada, Deus vai te santificar sim.
Vai santificar os outros também, mas ele vai santificar assim. Vai santificar assim. Enfim, depois, a gente vai ver isso amanhã. Amanhã e terça. Francisco vai se tornar um contemplativo que tinha uma intimidade com Jesus absurda. Por quê? Porque já era natural dele o silêncio, a meditação, a contemplação. Quando vem a graça, aquilo aperfeiçoa quem ele é. Enfim, continuando com Francisco. Vejam só Lúcia contando. Jacinta encheu a paciência da mãe para que a mãe deixasse que ela fosse pastorear com Lúcia, né? Mãe, me deixa ser pastorinha também. Mãe, deixa eu ir lá com ela também. Veja o que Lúcia escreve. Quando com tanta insistência pediu à mãe que o deixasse ir com seu rebanho para andar comigo, era mais bem para fazer a vontade da Jacinta, que gostava mais dele do que do seu irmão João. Um dia que a mãe, já pouco contente, lhe negava essa licença, respondeu com a sua paz natural: minha mãe, a mim pouco importa, a Jacinta que quer ir. Então, bom, enfim. Então, meus irmãos, por que eu estou lendo isso aqui? Para a gente poder entender que eram crianças normais. Eram crianças que gostavam de brincar. E assim era a vida deles. Em 1916 começou assim. Eles iam pastorear. Todos os dias eles pastoreavam. Assim, fazendo brincadeira, rezando o texto correndo para poder brincar depois, fazendo piadas, fazendo dança, cantando, brincando, etc, etc, etc. Até que vem o dia em que o anjo de Portugal apareceu. Se vocês quiserem pegar o arquivo que eu mandei, a gente pode ler agora juntos. Porque, meus irmãos, nesse contexto, o anjo aparece. Mas, por que eu gastei esse tempo todo falando sobre a personalidade dessas crianças? Porque a partir de amanhã, sobretudo quando a gente falar de Nossa Senhora, da aparição de Nossa Senhora propriamente dita, a gente vai ver que Deus começa a mudar essas crianças. E Deus vai começar a mudar essas crianças a partir de agora. A partir desse momento. Antes da gente olhar, não lê ainda não, tá bom? Não pega o spoiler ainda não. Vocês estão entendendo que eles eram crianças normais? Estavam pastoreando os seus rebanhos, brincando, como crianças normais. Um belo dia, diz Lúcia, um belo dia fomos com as nossas ovelhinhas para uma propriedade de meus pais, que fica no fundo de um monte. Não estavam elas com as ovelhinhas. Aí passamos o dia, apesar da chuva, que era fina, eles foram para uma caverninha, estava chovendo, foram para uma caverninha, ficavam ali, passaram o dia ali, brincando, cantando, fazendo aquilo de sempre, diz ela assim. Aí passamos o dia, apesar da chuva haver passado e de o sol haver se descoberto lindo e claro. Começamos a nossa merenda, rezamos o nosso terço, e não sei se seria um daqueles que costumávamos com afã de brincar. Terminada a nossa oração, começamos a jogar as pedrinhas. Era uma brincadeira que a gente fazia. Alguns momentos havia que jogávamos, e eis que um vento forte sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Vemos então que sobre o olival se encaminha para nós a tal figura de que eu tinha falado antes, aquela figura que apareceu no ano anterior. A Jacinta e o Francisco ainda nunca a tinham visto. Nem eu lhes havia falado nela. À maneira que se aproximava, íamos olhando as feições. Parecia um jovem entre os seus 14 e 15 anos. Mais branco que se fora de neve, que o sol tornava transparente, como se fora de cristal e de uma grande beleza.
Então foi assim que eles começaram a ver o anjo. Agora o anjo se mostrou. E vejam, o anjo apareceu para eles pela primeira vez. E aí a gente começa nesse arquivo, que a gente pode acompanhar a leitura, que diz assim: ao chegar junto de nós, disse: não temais, sou o anjo da paz. Orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitamo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir isso 3 vezes, ergueu-se e disse: orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência, por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. Vamos dar uma pausa aí. Depois a gente olha o resto. Essa foi a primeira aparição do anjo. O anjo apareceu 3 vezes. 3 aparições seguidas. Por um espaço de alguns meses. Estamos em 1916. Lúcia tem 9 anos. Francisco tem 7 anos e Jacinta tem 6 anos. Aquelas crianças estavam pastoreando os rebanhos, brincando. De repente o anjo aparece. E aqui começa a mudança de vida dessas crianças. Porque o anjo aparece e já se apresenta. Primeira coisa ele diz: eu sou o anjo da paz. Ou seja, eu venho trazer a paz. E era tudo que o mundo não estava vivendo. O mundo estava vivendo uma guerra mundial. A guerra mundial ainda estava bombando, né? Literalmente. Então, assim, se vocês se lembram do dia de ontem, que é uma coisa muito bonita, o Papa da época, que já era o Papa Bento XV, o Papa São Pio X, ele tinha morrido em 1914, quando começou a guerra. Logo depois assumiu o Papa Bento XV. O Papa Bento XV, vocês lembram de ontem, que o Papa estava tentando ações diplomáticas para tentar fazer com que a guerra parasse. Mandava cartas e mais cartas para os governantes dos vários países da guerra e ninguém respondia o Papa. Então, o Papa mandou em 1916 que os cristãos rezassem. Nesse ano, os cristãos rezassem. E foi nessa época que o anjo apareceu. No meio da guerra, no meio do caos espiritual que a gente viu ontem, o anjo diz: eu sou o anjo da paz. Ele ainda não disse mais coisas sobre ele que ele vai dizer depois. Depois ele vai dizer: eu sou o anjo de Portugal. Vai dizer depois. Mas vejam, a primeira coisa que ele faz, ele se apresenta: eu sou o anjo da paz. E ele chama aquelas crianças, ele diz assim: orai comigo. Isso aqui já vai dando tom da missão dessas crianças. E já vai dando tom do que Deus quer para nós. Porque a primeira coisa que o anjo fala assim: rezem comigo. Primeiro, o anjo reza. Isso é bonito. O anjo reza, porque o anjo fala assim: orai dessa forma. Não, orai comigo, porque eu estou rezando. Eu sou o anjo da paz, eu estou rezando pela paz. Rezem comigo. Participem da minha missão. Participem do meu ministério. Participem daquilo que eu faço. Participem da minha atividade. O anjo está rezando dia e noite por nós. Mas agora vejam. Isso aqui daria um retiro, essas meditações, essas aparições. Qual é o tipo de oração que o anjo faz? E é aqui que a gente entra no início da mensagem de Fátima. Porque Nossa Senhora, de propósito, manda o anjo na frente. Primeiro que ela é a rainha dos anjos. E segundo, para nos dar a tônica do que é a mensagem de Fátima. Olha só. Olha que oração que ele faz, que vocês todos já conhecem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. 4 afirmações. Eu creio, eu adoro, eu espero e eu vos amo.
Depois ele continua, né? Peço-vos perdão para os que não creem. Atenção, atenção. Peço-vos perdão para os que não creiam, não pelos que não creiam. Eu peço perdão para eles. Estamos rezando, intercedendo por eles. Estamos intercedendo por aqueles que não creem. Não é que eu esteja pedindo perdão em nome deles. Peço-vos perdão pelos que não creem. Não. Peço-vos perdão para eles. Então, agora só. Vamos nos deter a sua oração, porque isso daqui daria um retiro. Mas vamos lá. Qual é a primeira coisa que o anjo reza e que o anjo ensina a rezar? Meu Deus, eu creio. Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente falou ontem. Por quê? Por que, meu Deus, eu creio? Porque o mundo não estava mais crendo. O mundo estava perdendo a fé. A primeira coisa que Deus quer resgatar é a fé que estava se perdendo, que estava longe. Vocês lembram? Quem veio ontem lembra. Eu não vou fazer o caminho todo de ontem, porque foi 1h10 falando sobre isso. Mas todo o caminho do ateísmo, todo o caminho da perda da fé, todo o caminho, eu disse brevemente, né? Lutero disse Jesus sim, igreja não. Depois, Jesus não e Deus sim. Depois, Deus não. Estávamos no momento do Deus não. Nós não tínhamos mais fé, não creio mais. Meu Deus, eu creio. Então a primeira coisa é ter fé. E vejam, eu peço-vos perdão para aqueles que não creem. Por que que é? Vejam a dinâmica dessa oração. A dinâmica dessa oração é o seguinte: meu Deus, eu creio e peço perdão para quem não crê. Por que que tem essa dinâmica? Eu creio, tem outros que não creem e eu peço perdão por eles. Por quê? Porque Deus quer que nós creiamos e quando nós não temos fé, nós ofendemos a Deus. A falta de fé é uma ofensa a Deus. O que é a fé? A fé é o seguinte: a fé é quando eu dou adesão àquilo que Deus me fala pela autoridade que Ele tem. Ou seja, Deus tem a autoridade de me dizer o que eu tenho que fazer e eu presto adesão aos seus ensinamentos. Era exatamente o que não estava acontecendo naquela época. As pessoas não estavam nem aí para Deus e, portanto, estavam virando as costas para as suas palavras. Então, o anjo ensina aquelas crianças a rezarem: meu Deus, eu creio e peço perdão para quem não crê. A falta de fé é um pecado grave. Ou seja, a falta de fé é quando eu não ligo para Deus, eu viro as costas para Deus. Está entendendo? Depois, eu creio e eu adoro. E eu peço perdão para quem não adora. Por quê? A adoração é uma consequência de quem tem fé. Se eu creio que Deus é o soberano, se eu creio que Deus é o Criador, se eu creio que Deus é o Senhor, eu vou adorá-lo. E quem não tem fé não vai adorar. E naquela época já se estava cada vez mais forte o culto ao homem e o culto ao diabo. Vocês vão lembrar de São Maximiliano Kolbe que eu falei. Aquela procissão da maçonaria que ele viu em Roma. Era o diabo pisando em São Miguel. São Maximiliano Kolbe viu isso. 1914, nós estamos em 1916, 2 anos depois. Viram Leão XIII, que eu falei ontem também. Leão XIII viu os demônios sobrevoando Roma. E criou a oração São Miguel Arcanjo. Peço-vos perdão para os que não creem e não adoram a Deus. Não adorar a Deus é um pecado. É um pecado que ofende a Deus. Exige reparação. Mas eu, Senhor, eu creio, eu adoro e eu espero. Ou seja, a esperança em Deus é uma consequência daquele que tem fé. Porque vejam só, aquele momento era o momento do ateísmo, do cientificismo, em que o homem estava se voltando as costas para Deus porque estavam criando coisas muito novas e achando que o homem não precisava mais de Deus. O homem esperava na ciência e não mais em Deus. O homem esperava nele mesmo. O homem esperava nas forças próprias. Inclusive as guerras mundiais, mais para frente, né? As guerras mundiais, vou fazer um parênteses aqui, tá bom? Parênteses. Quais foram as consequências psicológicas do pós-guerra? Inclusive da primeira e da segunda. As consequências psicológicas do pós-guerra foram grandes depressões, grandes ansiedades e, sobretudo,
o que os pensadores chamavam depois de niilismo, ou seja, não temos mais fé em nada, não cremos mais em nada, porque o homem colocou a fé nele mesmo e o homem se autodestruiu. As guerras foram traumáticas para o homem se autodestruiu, então não temos mais nada para se apoiar. Por isso que veio um vazio muito grande depois do pós-guerra. Mas Deus está dizendo o seguinte, nós temos que esperar em Deus. Então eu creio, eu adoro, eu espero em Deus, não espero em mim, não espero no demônio, não espero na ciência, eu espero em Deus. E eu amo a Deus. Ou seja, isso aqui é o caminho da santidade. É crer, adorar, esperar e amar. Eu creio, adoro, espero e amo, vos peço-vos perdão. Para aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. E agora vejam, encerrando essa primeira aparição. Isso aqui é a tônica da mensagem de Fátima. Por quê? O anjo está falando assim, você tem que rezar pedindo perdão para eles. Ou seja, você vai rezar comigo pedindo perdão para eles. Isso é uma mensagem de quê? Isso é uma mensagem de reparação. A mensagem de Fátima é uma mensagem de reparação. Spoiler de amanhã. Nossa Senhora, na última aparição, 13 de outubro de 1917, Lúcia falou que ela ficou com o rosto triste, e falou para eles assim, não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Essa é a aparição de Fátima. Reparar os pecados que ofendem a Deus, e o mundo moderno se esqueceu disso. É por isso que o anjo fala, rezem. Enfim, tá bom? Para a gente encaminhar para o final, vamos ler as duas últimas aparições. Segunda aparição, meses depois. Antes de a gente ler, só um comentário. Eles viram essa aparição, eles viram o anjo, eles escutaram o anjo, aprenderam a rezar, aprenderam a fazer aquela oração, ficaram muitas vezes fazendo aquela oração, vocês viram no final que ela falou, né? Aquela experiência do sobrenatural mexeu muito com eles. Mas depois a vida continua, né? A vida continua. E nessa segunda aparição foi quando eles estavam na casa de Lúcia, foi quando eu estava ali no quintal, naquele poço que eu falei, e eles estavam brincando um dia. Estavam brincando. Lúcia diz assim, segunda página do PDF. Fomos, pois, passar as horas da sesta à sombra das árvores que cercavam o poço, já várias vezes mencionado. De repente vimos o mesmo anjo junto de nós. O que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos havemos de sacrificar? Perguntei. De tudo que puderdes. Oferecer um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão os sofrimentos. Aceitai e suportai com submissão os sofrimentos que o Senhor vos enviar. Vou trocar um microfone. Estas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito com uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício e como o sacrifício lhe era agradável. Como por atenção ao sacrifício oferecido, convertia os pecadores. Por isso, desde esse momento, começamos a oferecer ao Senhor tudo que nos mortificava, mas sem discorrermos a procurar outras mortificações ou penitências, exceto a de passarmos horas seguidas prostrados por terra, repetindo a oração que o anjo nos tinha ensinado. Vejam, antes de passar para a terceira e última, vejam como é que as aparições elas vão tendo uma espécie de gradação, elas vão tendo um crescendo. Primeira aparição, o anjo apareceu e ensinou aquela oração. Ele falou assim, rezem comigo. Primeira aparição, o anjo falou sobre oração. E é muito interessante, porque o anjo diz assim, vocês têm que rezar. Vocês vão contribuir para a paz do mundo, vocês têm que rezar. A segunda aparição, o anjo fala de oração e sacrifício. Oração e sacrifício. A partir de agora, ele não fala só de oração, mas ele fala de oração e de sacrifício. Obrigado.
E é interessante porque realmente vai tendo um crescendo nessa aparição. E é muito... Isso aqui é muito intrigante porque, vejam só, Deus quer falar uma coisa para o mundo com essa aparição. Mas o anjo não pede para essas crianças fazerem um apostolado. Comecem a pregar, comecem a divulgar o evangelho, comecem a fazer um movimento de juventude. Rezem e ofereçam um sacrifício. Para dizer que todo apostolado começa assim. Oferecer um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido. Qual é a preocupação do anjo de Portugal aqui? A primeira preocupação é com Deus. Deus é ofendido com os nossos pecados. Deus é ofendido com os pecados da humanidade. E nós temos que nos preocupar também com o coração de Deus. Nós temos que nos preocupar que os pecados chegam até Deus. Nós temos que reparar. Reparar como? Em oração, mas também no sacrifício. E vejam, aqui eles começam a entender que Deus também quer os sacrifícios deles. Eram crianças. E aí a Lúcia pergunta assim, a gente vai se sacrificar como? E ele fala assim, de tudo. De tudo que vocês puderem. Tudo que vocês puderem, ofereçam um ato de reparação. Isso serve para nós também, meus irmãos. Como a gente pode se sacrificar? De muitas maneiras. E ao longo do tempo, essas crianças começaram então a fazer muitas penitências. A gente vai ver isso amanhã. Mas ele diz assim no final, sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Isso aqui para nós é um grande ensinamento. Primeiro, Deus vai enviar sofrimento. Ou seja, aceitai o sofrimento que o Senhor vos enviar. Mas Deus vai enviar sofrimento por quê? Porque Ele é um tirano, porque Ele quer nos maltratar? Porque Ele quer nos santificar. E porque também esse sofrimento pode servir para reparar e alcançar conversão para outras pessoas. Então Deus permite sofrimentos. E às vezes envia alguns também. E outra, qual é o sacrifício que mais agrada ao Senhor? Quando nós aceitamos esses sofrimentos. Aceitar um sofrimento que acontece, uma doença, um desemprego, uma palavra rude que eu recebo. Qualquer coisa. Enfim, então vai tendo um crescendo. E é muito interessante, porque eu não vou ler, porque senão vai tomar muito tempo, mas nas memórias da irmã Lúcia, ela fala que nesse momento, a família dela começou a sofrer coisas horríveis. O pai entrou num vício de bebida terrível, quase se separou da mãe, as irmãs mais velhas tinham se casado, tinham deixado a casa, a mãe começou a ficar muito doente, e ela então lembrou da palavra do anjo. Aceitai os sofrimentos que o Senhor vos enviar. E ela dizia que passava horas rezando essa oração. Deus, eu creio, adoro, espero e amo, etc. Enfim, vamos encerrar então lendo a terceira e última aparição, que é um grau maior. Elas estavam... Essa aparição se deu no lugar chamado Loca do Cabeço. Até hoje existe lá em Fátima esse lugar. Rezamos aí o terço e a oração que na primeira aparição o anjo nos tinha ensinado. Estando, pois, aí, apareceu-nos pela terceira vez, trazendo na mão um cálice, e sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração. Santíssima Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, e em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, tomou o cálice, tomou de novo a mão o cálice e a hóstia, e deu-me a hóstia a mim, e o que continha o cálice deu a beber a Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus.
De novo se prostrou em terra e repetiu conosco umas 3 vezes a mesma oração. Santíssima Trindade, etc, etc. Vejam, assim termina as aparições do anjo. Termina com a Eucaristia. Vejam a gradação das aparições. Primeiro, oração de reparação. Depois, oração e sacrifício. Terceiro e último, reparação à Eucaristia. Comunhão eucarística, adoração eucarística. E ele ensina essa oração que é maravilhosa, que também daria um retiro. Quero encerrar fazendo pequenas pinceladas nessa oração. Santíssima Trindade, adoro-vos profundamente, ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, presente em todos os sacrários da terra, em reparação. Ou seja, oferecemos ao Senhor uma reparação, a nossa comunhão, a nossa adoração. O Santíssimo Sacramento é em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. Isso aqui é muito profundo. Primeiro, os ultrajes e sacrilégios são coisas que os não cristãos fazem. Né? Ultraje à Eucaristia, blasfêmias contra a Eucaristia, sacrilégios, enfim, roubo de sacrários, enfim, missas negras com a Eucaristia, tudo que se pode fazer do pior com a Eucaristia. Enfim. Inclusive é por isso que o anjo dizia, ensinou para eles, né? Meu Deus, eu creio, adoro. O primeiro passo é a fé, porque as pessoas estavam perdendo a fé, mas tinha muita gente que sabia que a Eucaristia e não adorava. Pensem, por exemplo, nos satanistas. Os satanistas sabem muito bem que é a Eucaristia. Eles sabem que Jesus está ali, mas não adoram, ultrajam a Eucaristia. Peço-vos perdão pelos ultrajes e sacrilégios, mas também as indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E essas indiferenças podem ser nossas. Ou seja, Deus se ofende também com a indiferença no sacrário. Indiferença na Eucaristia. Peço-vos perdão em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Enfim, então vejam, a gente encerra essas aparições do anjo com a presença da Eucaristia. Então, a mensagem de Fátima, ela começa com uma centralidade em duas coisas, na reparação e na Eucaristia. A mensagem de Fátima começa assim, começa com o sentimento de que eu preciso reparar Deus ofendido e de que eu reparo Deus ofendido, sobretudo, na Eucaristia. É por isso que Fátima se tornou, João Paulo II dizia isso, né? Fátima é o altar do mundo. Adorações e mais adorações, missas e mais missas, naquele santuário de Fátima. Adorações ininterruptas. Nossa Senhora nos conduz para a Eucaristia. E esse é o sentimento que nós temos que ter lendo essas aparições. A consciência de que nós também temos que ter parte nisso aqui. Continua o Senhor sendo ofendido. Nós podemos reparar o coração do nosso Deus. Com a nossa adoração, com a nossa oração, com o nosso sacrifício. E vejam, eu encerro essa nossa formação dizendo isso. O que essas crianças podiam fazer? Não podiam fazer nada. Deus não chamou essas crianças para pregar, para fazer coisas grandiosas. Deus chamou essas crianças para rezar. Deus deu uma missão para elas, para rezar e para se sacrificar. E Deus levou muito a sério essa missão com elas. Deus chamou aquelas crianças para uma missão muito séria. O coração de Jesus e Maria tem sobre vós desígnios de misericórdia, o anjo falou. Na primeira aparição, os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. É para dizer para nós também. O coração de Jesus e Maria estão atentos à voz das nossas súplicas. A nossa missão começa na oração. Não começa na ação. Começa na oração. São José Maria costumava dizer assim, primeiro reparação, depois expiação, depois ação. Oração, expiação e ação. É assim. E vejam, talvez a gente não consiga fazer muitas coisas pelo mundo. Nós podemos rezar e nos sacrificar. De tudo que nós podemos fazer. Se você estiver atento de modo sobrenatural, você vai perceber que você pode sacrificar por várias coisas. Várias coisas. Enfim, encerramos então assim, meus irmãos, essas aparições. Essas crianças normais, que brincavam, que eram crianças simples e pobres, foram chamadas
por uma missão sobrenatural, uma missão divina. Essa missão é, sobretudo, uma missão de oração e de sacrifício. Para dizer que todos nós podemos fazer isso também. Vamos então agradecer ao Senhor por essas crianças que nos ensinaram isso. A partir de amanhã, então, a gente vai ver as aparições da Nossa Senhora. Nossa Senhora, então, vai continuar essa missão do anjo e vai aprofundar. E a vida deles vai mudar completamente. Porque a vida desses pastorinhos, dessas criancinhas, vai se tornar também uma vida muito difícil, muito perseguida, muito incompreendida. Isso fica para amanhã, tá bom? Alguma pergunta? Não? Algum comentário? Aquela não é que não conta, como me parece. Tá. André está perguntando se aquela primeira vez que Lúcia viu só a imagem não conta. Eles não contam, né? Eles contam, eles sabem que foi o anjo, mas eles não costumam contar. Só apareceu uma figura assim, não disse nada, não falou nada, não chamou para nada. Assim, sabe que o anjo apareceu para mim para despertar alguma coisa, mas começa a contar a partir de 1916, com essas mensagens do anjo de Portugal. Uma coisa interessante que vai aparecer nas aparições de Nossa Senhora também é que nas aparições Lúcia via a aparição, ouvia e falava. Jacinta via e ouvia, mas não falava. Só Lúcia que falava. Francisco só via, mas não ouvia. Francisco sempre tinha que perguntar para Lúcia e para Jacinta: o que ele falou? O que eles falaram? Mistério de Deus, que depois vai ser desvelado. Mas é isso. Então, Lúcia, ela que sempre dialogava com o anjo e com Nossa Senhora. Jacinta só ouvia e via. E o Francisco só via. Cenas dos próximos capítulos, tá bom? Alguma pergunta mais? Não? Sim? Vamos ver amanhã. Vocês ouviram o Daniel perguntando? Se eles contaram para alguém essas visões que eles tiveram. Eles contam, do anjo de Portugal não muito, mas de Nossa Senhora sim. E aí começou o problema na vida deles. Jacinta contou, mais novinha, mais espiritada. Lúcia falou assim: vamos firmar um contrato aqui, vamos firmar um pacto aqui. Ninguém conta para ninguém. No mesmo dia ela contou. Hã? Era para não falar, mas não aguentou. Lúcia, spoiler de amanhã, tá? Spoiler de amanhã. Primeira aparição de Nossa Senhora. Acabou a aparição. Ela não sabia que era Nossa Senhora ainda. A Senhora só se revelou depois. Imaginava, mas não sabia. Aí elas saíam alegres da cova da Iria. Aí Jacinta disse assim: ai, que senhora tão bonita. Só estavam os três. Aí Lúcia olhou para ela e falou assim: já estou vendo. Já estou vendo você falando para todo mundo. Já estou vendo você contando. Ela: não, Lúcia, fica tranquilo, não falo para ninguém. No mesmo dia ela contou, sem querer, querendo. E aí ela veio toda triste no dia seguinte. Lúcia, me perdoa, eu contei. E foi aí que o problema começou. E aí que o grande problema começou. Problema de verdade, não é problema de brincadeira. Problema de verdade. Mas isso fica para amanhã. As aparições do anjo são só introdução. As aparições de Nossa Senhora são as mais impactantes, e, inclusive na vida deles. Tá bom? Eu fiquei num dilema, compartilho com vocês aqui antes de... Fiquei num dilema porque eu não sei se vai dar tempo, mas sim, talvez fiquem para um outro dia, mas fica instigando para vocês lerem depois. Seria bom um dia só para falar da vida deles. A vida depois, sobretudo a vida de Jacinta, que é uma coisa assim muito comovedora. Aí fica aí o convite para lerem depois as memórias da irmã Lúcia. Depois, de repente, eu posso botar até em PDF só a primeira memória que fala da vida de Jacinta. Porque assim, como Deus transformou aquela menininha, é uma coisa assim de chorar.
Vamos fazer um extra. Vamos fazer depois. Mas acho que dá para encaixar. Mas como Deus transformou aquela menininha, é de chorar. É de chorar. Tá bom. Cena dos próximos capítulos. Vamos encerrar então.